Vamos conversar hoje sobre o visto para estudar em Portugal, saber como é que está aí a demora na aprovação do visto, entender se os consulados estão cumprindo com o que está prometido ali na lei do estrangeiro e ver se esse é o visto certo para você. Estou recebendo hoje o Júnior da NB Intercâmbio. Tudo bom, Júnior? Seja bem-vindo novamente. Olá, Ana, muito obrigado por esse convite novamente para a gente conversar nesse assunto que é um assunto muito importante para quem quer vir mudar para Portugal, né? Que existem diversos vistos para vir para Portugal e uma das opções é o visto de estudante. Nós da NB fazemos todos esses trâmites, tanto de localizar uma instituição de ensino para você ingressar no curso desejado aqui em Portugal e todos os trâmites que acarretam com essa aceitação de uma instituição de ensino que seria o visto, né? Então, nós fazemos tudo isso. Então, do início ali da candidatura, até da pesquisa ali, né, para ver qual é a universidade, o curso que melhor atende a pessoa, até chegar o passaporte em casa com o visto, tudo certinho, para a pessoa poder vir com tranquilidade, é isso? Exato. Nossa assessoria ele é do início, que é na busca de um curso apropriado para você. Então, a gente conversa, a gente vê o perfil daquele estudante, o que ele busca vindo para Portugal, que tipo de curso ele deseja fazer aqui em Portugal, se é um curso técnico, se é uma licenciatura, que é a nossa graduação no Brasil, se é um mestrado, se é um doutorado, que se chama doutoramento. Então, a gente faz toda essa pesquisa, análise de perfil e localiza um curso para ele, que é um curso no perfil que ele está buscando. Depois disso, aí tem as consequências da aceitação em uma instituição de ensino, que é a aplicação do visto, né? Além da aplicação do visto, tem a aplicação do acompanhamento familiar, se vai vir de uma família. E depois, chegando aqui em Portugal, nós auxiliamos também nas questões de documentais necessárias para viver aqui em Portugal e também auxiliamos na documentação para autorização de residência, tanto para quem foi aceito em um curso, como também para os familiares no reagrupamento familiar aqui em Portugal. Maravilha. Então, vou começar justamente perguntando sobre os documentos. Vem aqui, ó, uma listinha, uma série de perguntas que o pessoal tem feito aqui para a gente. Quero entender se o tal do NIF, do NIS, do TENT, tem vindo aí no visto para quem tenha o visto aprovado para o visto de estudante, coisa prometida na lei do estrangeiro. Quero saber o que você tem acompanhado por aí, então, sobre isso. Tem vindo? Exatamente, isso daí foi uma coisa que nos deixou bem feliz quando eles começaram a comentar que colocaram na lei do estrangeiro, mas infelizmente não está funcionando dessa maneira. Quem vive aqui em Portugal, nós sabemos que existe a teoria e a prática, que existe aquilo que está escrito nas leis, nas regras, e na prática como que funciona aqui. Infelizmente, nós esperávamos, nós depois ainda seguramos algumas famílias que estavam para aplicar os vistos lá em outubro, para aplicar depois de novembro, quando a lei começava a ser válida. Então, nós aplicamos todos esses vistos dessas famílias e estávamos esperando ser liberado. Quando veio, começou a liberar, mas sem o NIF, sem o NIS, sem o TENT. Infelizmente, aí conversando com nossos parceiros, os advogados parceiros, perguntando, e aí, os vistos de vocês, como está saindo? Infelizmente, não está saindo para ninguém, entendeu? Então, eles prometeram uma questão que ia funcionar muito bem para nós, tanto para quem está vindo para Portugal, porque nós sabemos que é bem complicado solicitar essa documentação, mas infelizmente não está saindo NIF, NIS e o TENT não está saindo. Para ninguém, né? Pelo menos Para ninguém. vistos, ainda isso está funcionando. E é isso, estava prometido, está lá na alteração da lei do estrangeiro, infelizmente ainda não está na prática. É E sobre essa exatamente. demora? E sobre essa demora aí desse processo do visto, assim, tem demorado? O que você tem acompanhado? Tá no tempo normal? O tempo normal ali, a média eles falam, né, de 60 dias, mas eles estão cumprindo isso ou com acúmulo do outro visto, né, do visto para procura de trabalho está demorando mais? O que você tem visto por aí? Realmente, todos os nossos vistos que nós auxiliamos dos nossos estudantes e das famílias que estão vindo para cá, nós aplicamos lá em novembro e eles começaram a sair agora em fevereiro. Entendeu? Então, temos vistos também aplicados em dezembro que ainda não foram liberados. Então, eles estão demorando. Bem antes dessa liberação dos novos vistos de busca de trabalho e do nômade digital, os vistos já estavam demorando em torno de 60 a 90 dias e já vimos casos nossos de 120 dias, entendeu? Então, já era demorado. Agora, como criaram novos vistos e a BFS e os consulados não estavam preparados para isso,
um aumento da demanda, então está tudo demorando. Realmente, os vistos para estudantes estão saindo, mas não uma agilidade, não sendo célere como eles prometeram também na lei do estrangeiro, naquela atualização. Infelizmente, então, para você que está buscando vir para Portugal, você tem que se programar muito. Muitas vezes as pessoas verificam informações na internet, informação dessa alteração da lei do estrangeiro e verificam lá que vai ser rápido. Mas nós, aqui vivendo em Portugal, nós sabemos que não existe agilidade e rapidez nos serviços. E, infelizmente, dessa maneira, a gente tem que trazer uma notícia não muito boa para as pessoas que estão programando para vir para Portugal, é que demora. E as questões que eu sempre aviso os nossos estudantes e as famílias que estão vindo para cá. Não pense que vai sair em 60 dias, que o seu visto vai sair em 60 dias. Ele vai demorar, entendeu? E muito do que nós conversamos, tanto com BFS, com embaixadas e consulados, eles informam assim, saiu quando saiu, entendeu? Então você tem que esperar. Eles enviam e-mails informando, olha, que os vistos demoram em torno de 60 dias, mas não colocam lá se é 60 dias úteis ou 60 dias corridos. Aí, quando passa aqueles 60 dias, você entra em contato novamente com eles. Eles falam, demora 60 dias úteis. E aí, você entra em contato quando passa aqueles 60 dias úteis, eles informam. Pode estar demorando mais 30 dias. E eles sempre ficam colocando um pouco mais para frente essa questão do visto. Então, você que está programando vir para Portugal, principalmente como estudante, você tem que ter uma tranquilidade de enviar a documentação e esperar. Ele vai sair. Mas quando vai sair, a gente não sabe. Paciência. É difícil, eu já passei por esse processo, eu vim com visto de estudante para cá e também foi ali, assim, 60 dias e já com a aula começando, inclusive, né? Comecei a fazer por videochamada a aula porque o ano letivo já tinha começado, então pode acontecer. Isso tudo depende também da instituição de ensino, das datas da instituição de ensino, porque além de você juntar toda a documentação e mandar para fazer o visto, mas antes disso tem grandes procedimentos que você deve fazer, que é localizar um curso, localizar uma instituição de ensino, verificar as datas dos editais, fazer a candidatura. Depois da candidatura, receber o resultado positivo. Depois do resultado positivo, você ainda tem que fazer a matrícula e inscrição. Depois de fazer a matrícula e inscrição, você tem que esperar a carta de aceite. E tem instituições que demoram muito para liberar essa carta de aceite. Tem instituições de ensino que ainda não trabalham com carta de aceite, tem que mandar uma lista para o consulado e embaixada. Então, é umas questões muito burocráticas. E isso acarreta em grande demora, e ainda mais com diversas aplicações de outros vistos, aí o consulado fica sobrecarregado. É isso. Bom, já que você está falando aí de candidatura e tudo mais, eu já tenho visto lá no nosso Instagram também, a gente já compartilhou. Estamos no momento aí de várias universidades abrindo candidatura, não é isso? Exatamente. Nessa época de janeiro e fevereiro são as épocas que as instituições de ensino liberam seus editais. Então, eles liberam as datas que abrem as candidaturas, que finalizam as candidaturas. Normalmente, eles informam também quando são as datas de matrícula e inscrição. Muitas das instituições de ensino já liberaram isso, então a gente está no está em primeira fase de candidaturas. Por quê? Para você vir para Portugal, nós sabemos que o ano letivo inicia em setembro ou outubro. Mas o processo seletivo inicia bem antes, porque você tem que passar por esse processo seletivo para ser aceito em uma instituição de ensino. Tem instituições de ensino que liberaram candidaturas em dezembro passado. Então, você fazia candidatura em dezembro, já deram umas aceitações em janeiro, e algumas pessoas já estão aplicando o visto, né? Que já receberam algumas aceitações, já receberam as cartas de aceite. Outras instituições de ensino já iniciaram também no meio de janeiro, ou vão finalizar as candidaturas também em março e abril, e vão dar o resultado só em maio. Não quer dizer, ok, abriu a candidatura em janeiro, vai finalizar em janeiro a candidatura? Não, está em decorrer a primeira fase de candidatura em algumas instituições de ensino. Vão finalizar lá por março e o resultado em abril e maio, entendeu? Então, tudo depende. Aqui em Portugal, a gente tem que utilizar a palavra depende para tudo, né? Então, porque depende da instituição de ensino, depende do curso, depende... tem instituições de ensino que alguns cursos já estão abertos às candidaturas, outros vão ainda abrir. Tem cursos que já abriu, já fechou, na mesma instituição de ensino. Então, tudo depende aqui em Portugal.
Não é uma coisa padronizada que abre essa semana, abre todo mundo, não. Cada universidade, cada curso, é isso, né? Cada setor, porque aqui, ó, tem a Universidade do Porto, a Universidade do Coimbra, aí tem as faculdades dentro da universidade. Aí a faculdade de letras tem umas datas, a faculdade de medicina tem outra data, a faculdade de administração tem outra data, e assim por diante. Uau! Certo. Vamos falar um pouquinho aí, eu queria saber se com toda essa dificuldade que a gente tem visto, no visto para procura de trabalho, né? Muita gente, nós aqui divulgamos muito, e aí quando o visto saiu, todo mundo aplicando uma demanda altíssima e várias situações do consulado ali que estão realmente dificultando o processo, né? Cada consulado pede uma documentação diferente, aceita ou não um documento. E eu queria saber se, com tudo isso que a gente tem visto, com visto para procura de trabalho, as pessoas voltaram a apostar no visto de estudante, assim. Está meio a meio. Muitas pessoas estão ainda aguardando como que vai ser o desenrolar desse visto de trabalho, né? Nós estamos ainda acompanhando os seus vídeos que você faz com os advogados e tudo, informando sobre as regras e os procedimentos desse visto de trabalho, como nós também trabalhamos com visto de trabalho e visto de nômade digital. Não nós, não eu, Júnior, porque nós fazemos o procedimento do visto de estudos, mas os nossos parceiros fazem essas questões de visto de trabalho, visto de nômade digital. Então a gente está sempre por dentro e conversando sobre isso. E também acompanhando as notícias que saem na internet, né? Então muitas das pessoas ainda estão aguardando, mas já tivemos muitas outras pessoas conversaram conosco lá do nosso primeiro vídeo e falaram assim, ó, vamos esperar para ver o que vai acontecer sobre o visto de trabalho. E foram indo, aí a gente em contato, conversando e tudo, e depois voltaram em contato com a gente falando, olha, tá muito confuso esse visto de trabalho, então vamos dar continuidade no mais certeiro. Porque tem grandes diferenças do visto. Você que está fazendo muitos vídeos, está conversando com muitas pessoas, você sabe que a diferença do visto de estudo para o visto de trabalho é grande, né? Porque é um visto de estudo que já está aí há muito tempo, diversas alterações, mas já está há muito tempo, é uma garantia. Já o visto de trabalho é algo novo, que eles estão se adaptando ainda, né? Os consulados, como você mesmo disse, pedindo diversos documentos que não está lá escrito no papel. Como a gente disse, a lei é a interpretação da lei e o que eles pedem, né? Então, muitas coisas ainda não são muito certas. Nós trabalhamos com isso, com a questão do visto de estudos, né? Então, a gente já vem desde 2017 fazendo esse trabalho. Tiveram diversas alterações. Lá em 2017 e 2018 era muito mais complicado aplicar um visto de estudante, mas agora, a partir de 2020 para cá, ficaram muito simples. Então, você quer vir para Portugal com uma certeza que vai dar tudo certo, digamos assim, né? Na relação ao visto, o visto de estudos é uma das opções. Sim, é um caminho que, como você falou, ele já está trilhado, né? Então, você já sabe qual é o documento, não tem muitas surpresas, às vezes vai ter alguma alteração, né? Como teve também na alteração da lei do estrangeiro sobre o visto para estudante, mas que algumas coisas a gente não tem visto ainda acontecer, como essa questão do documento, né? Já vindo da aprovação, mas não temos surpresas, né? Não teve muita surpresa. Até teve uma surpresa positiva, que é nessa alteração da lei do estrangeiro, que os familiares podem aplicar o visto em conjunto, que é o acompanhamento familiar. Então, para isso, adiantou muito para nós que atendemos muitas famílias que estão vindo para cá estudar. Anteriormente dessa lei, tinha que apenas a pessoa que era aceita em uma instituição de ensino aplicar o visto, aplicava o visto, liberava o visto para aquela pessoa que foi aceita e embarcava para Portugal com toda a família, sem ter uma previsão de quando essa família ia comparecer ao CEF. Digamos aqui, o CEF é a Polícia de Imigração aqui em Portugal, que também é algo que está bem confuso, que era para ser extinto e vão mudar de nome, tudo isso a gente está esperando essas alterações, né? Mas isso é uma conversa lá para frente, quando acontecer de verdade. Então, as pessoas e os seus familiares vindo para cá não sabiam quando iriam comparecer ao CEF. Agora, com essa alteração, a gente faz todo o procedimento. Então, a pessoa vai aplicar o visto de estudos e seus familiares também vão aplicar o acompanhamento familiar. Então, a gente faz todo o visto, manda ter tudo junto, replicado em diversos documentos, porque a gente não manda um documento,
para os 4 da família? Não, a gente manda 4 envelopes. São processos diferentes. São processos. Até um vídeo que eu vi você falando com o Dr. Sandy Sauer, que vistos são individuais, né? E aquela situação tem que mandar diversos documentos. Então a gente manda replicado 4 vezes se for 4 pessoas na família, 5 vezes se for 5 pessoas na família. Então para cada um a gente faz um envelope e manda tudo para eles, entendeu? Para ser análise, tá saindo os vistos, tanto para aquela pessoa que aplicou para o visto de estudos, né? Visto de residências com fim de estudos, para também o visto de acompanhamento familiar. E um grande detalhe é que saiu os vistos, está lá, já vem a pré-marcação do comparecimento ao CEF, que é o mais importante, principalmente para a família, porque os vistos de estudos já estavam saindo há muito tempo com a pré-marcação de comparecimento ao CEF, né? Que eu acredito que foi o seu caso também. Sim, já vem marcadinho no meu. E o que eu fiz com a minha família foi justamente esse processo que você falou. Eles vieram, entraram junto comigo, sem nenhuma marcação no CEF, levaram 5 meses para poder ter a marcação ali e receber o documento. Então, né, passa aquele período de 3 meses, você fica naquela ansiedade do que vai. 5 meses, Ana, é muito pouco. Eu tenho casos de famílias que vieram em setembro de 2021, tá? Para o ano letivo de 2021-22, que até o momento não conseguiram fazer uma marcação de comparecimento ao CEF para o reagrupamento. Estão vivendo normal, o marido ou a esposa está a trabalhar, as crianças estão na escola, tudo tranquilo, mas não tem o documento legal, não pode sair de Portugal, né? Então, algumas coisas estão atrapalhando essa questão, mas a culpa não é deles. Não é culpa da NB, não é culpa da Ana, não é culpa de ninguém, a não ser a disponibilidade do CEF, né? Que não tem essa disponibilidade, não abre vagas. Então, por isso que essas famílias que aplicaram o visto depois da alteração da lei, ter os vistos tanto da pessoa como da esposa e dos filhos ainda não saiu. E essa é uma informação muito importante. Foi aplicado em conjunto o visto do pai, tá? Para fins de estudos, da esposa e dos 2 filhos. Quando vê, foi liberado o visto do pai, da mãe dos filhos ainda não chegou o passaporte com visto na mão. Entendeu? Então isso é uma questão que você aplica em conjunto, mas a VFS consulado não libera em conjunto, digamos assim, botar os 4 passaportes num envelope e enviar. Não, já foi liberado os vistos dos pais. Ontem chegou um e-mail dizendo que já foi liberado mais um visto de um filho. Estão esperando o outro filho para vir, para toda a família ir para cá em conjunto. Mas o importante é que vem já a pré-marcação de comparecimento ao CEF. Do pai, se eu não me engano, foi para maio ou junho. E a esposa, que é o acompanhamento familiar, que depois vira reagrupamento familiar aqui em Portugal, é para julho ou agosto, se eu não me engano. Então é bem perto. Nós sabemos que anteriormente era vir para cá e só Deus sabe quando. Eu vi muita gente no telefone falando, olha, eu tô ligando 2.000 vezes por dia, eu já fiz não sei quantas ligações e não conseguia marcar o agendamento, né, no CEF, então tudo isso acontece. Então essa é uma super vantagem, pelo menos para o visto de estudante está rolando ali o acompanhamento familiar, estão rolando ali as aprovações, coisa que infelizmente para o visto para procura de trabalho, os consulados voltaram atrás e falaram, opa, não vamos mais fazer o acompanhamento familiar para esse visto. No início eles estavam deixando, mas aí depois eles voltaram atrás. Agora estão até devolvendo o dinheiro de quem solicitou antes, devolvendo os documentos, mas é realmente muito complicado, é uma coisa muito incerta, né, do que de todo o caminho que ainda tem para percorrer. Então, é muito bom saber que o visto de estudo está rolando isso. Demora anos para um visto se consolidar, digamos assim. Então, esse visto de busca de trabalho, o nome digital são vistos novos, então tá saindo, mas tudo depende do consulado da VFS que é aplicado, né? Então, nós sabemos informações, São Paulo e Rio de Janeiro ainda não saiu, por diversas situações. Já da nossa parte do visto de estudo, São Paulo e Rio de Janeiro já acabou de sair alguns vistos, então, juntamente com os acompanhamentos familiares. Então, tá tudo tranquilo, visto que já tem muitos anos aí de trabalho, né? Então, visto de estudos e com essa nova alteração, com essa ação de um acompanhamento familiar em conjunto. Então, tá sendo algo muito bom para quem vem com a sua família para cá. Excelente, porque mesmo que tenha um agendamento no CEF mais distante, pelo menos você já tem isso marcado, você já sabe,
Se você for parar em qualquer momento em Portugal, olha, meu passaporte está aqui, já tem um agendamento, você já tem uma perspectiva, né, diferente de ficar vir para cá e não saber. Como eu comentei, temos famílias que desde 2021 estão aqui em Portugal que não conseguiram fazer as marcações. E isso é constante, a gente conversa ali, sempre vai conversando e falando. Infelizmente não tem muito o que fazer. Tá atrapalhando? Tá atrapalhando em algumas situações, mas o importante é que estamos trabalhando, e os filhos estão na escola. Isso daí é o mais importante, né? Num primeiro momento, mas aí acarreta em diversas situações. Por isso que nós agora, com essa alteração, a gente fala, já tivemos casos de pessoas falando, olha, Júnior, minha família quer vir depois. Então, eu posso fazer o procedimento depois, como anteriormente, eu falo, olha, não vamos fazer dessa maneira. Vamos fazer o procedimento com a aplicação de acompanhamento familiar em conjunto e a pessoa tem 4 meses, a sua família tem 4 meses para vir para Portugal. Então, não quer dizer que você fazendo isso agora... a gente, e o visto vai sair em março. Não, ele não vai sair em março. Ele vai sair lá por junho, julho, agosto, setembro, o seu visto. Ele saindo... o seu visto vai ter mais 4 meses de duração, né? Então, a sua família vai poder vir no final do ano. Então, fica tranquilo que dá para fazer o procedimento. Você embarcar, ou a pessoa que vai estudar embarcar para o início do ano letivo, arruma todas as questões para a família, casa, documentação, escola para as crianças e tudo, e depois a família embarca, mas já tendo visto. Então, a gente sempre aconselha fazer o procedimento em conjunto. Visto de residência para fins de estudos e acompanhamento familiar. Lembrando que o visto é a burocracia que você vai fazer no Brasil para ter aquela etiquetinha de 4 meses de duração no seu passaporte com uma pré-marcação de comparecimento ao CEF. Então é muito importante você fazer isso e a sua família pode vir depois, porque tem 4 meses para eles embarcarem com visto válido para Portugal. Perfeito. A gente já conversou aqui no vídeo anterior, estou deixando o card aqui em cima para o pessoal, falando sobre o ano letivo, como é que funciona aqui em Portugal, sobre os cursos. E aí você mencionou que alguns vistos já saíram agora em janeiro, em fevereiro. Como é que funciona se as aulas vão começar só em setembro? Eles podem dar entrada em Portugal antes? Quem aplica logo no começo? A questão dessas pessoas que já receberam o visto, já liberaram, é porque eles vão entrar no ano letivo, que seria o ano letivo 22-23, porque nós sabemos que o ano letivo inicia em setembro e outubro. Como eu falei no vídeo anterior, existem instituições de ensino específicas, existem cursos específicos que você pode ingressar em segundo semestre, que seria agora em fevereiro, entendeu? Então, essas pessoas que os vistos já liberaram, as aulas já iniciaram. Estão vindo, as aulas já iniciaram agora no início de fevereiro, estão fazendo algumas questões online, porque alguns vistos estão esperando da família sair de todo mundo para eles embarcarem em conjunto, todo mundo junto, né? Mas são para pessoas que estão iniciando o ano letivo agora em fevereiro, que é em segundo semestre. Uhum. E me diga uma coisa, sobre os vistos ainda, você tem visto alguma dificuldade para o visto de estudante? Os consulados têm exigido alguma documentação diferente ou tal? O processo desse está normal? Não estamos tendo solicitações de documentação extra. Então, a gente segue um protocolo, a gente segue uma forma de aplicação de documentação. É aquilo que está escrito e mais um pouco. Então, nós, da ANB, a gente já sabe muito bem o que eles podem pedir na VFS, no consulado e na embaixada. Então, a gente já segue uns passos com diversas documentações, tudo bonitinho e envia. Não é alguns documentos, é um envelope e envia para eles para ser analisado. E com isso, eles não estão solicitando documentação extra. Chega lá, demora em torno de 15 a 20 dias para eles enviarem um e-mail dizendo que receberam a sua documentação. Então aí demora esse tempinho, eles recebem a documentação e enviam um e-mail dizendo recebemos a sua documentação. Aí depois demora mais uns 15 dias para eles enviarem uma informação que deram início no procedimento, que isso a VFS analisou a documentação e enviou para o consulado embaixada, né? Então eles demoram em torno de 40 dias para iniciarem o processo de visto. Entendeu? Então, muitas vezes eu falo para as pessoas, quando eu receber essa mensagem que eles encaminharam para o consulado embaixada, é quando iniciou o seu procedimento. Não quando você enviou por correio o seu procedimento. Porque demora em torno de 30 a 40 dias para eles enviarem essa informação. E aí inicia a contagem. Por isso que eu digo, olha, demora 60, 90, 120 dias por causa dessa demora na análise da VFS. Eu tive um caso
agora de um estudante que era para ter vindo agora em fevereiro, que ele enviou a documentação em dezembro e quase no final de janeiro eles informaram que iniciou o procedimento, entendeu? Que encaminharam no consulado, entendeu? Porque eu acho que ficou meio perdida a documentação deles e a gente enviando e-mails, tentando ligar e conversar com eles lá da VFS de São Paulo. E aí eles informaram, ok, achamos a documentação e vamos dar seguimento na aplicação de visto. O bom é que foi um erro deles, né? Então eles não solicitaram novos documentos. O antecedente criminal apostilado novamente. Porque esse antecedente criminal anteriormente era 90 dias de validade, por uma alteração deles, estava valendo 30 dias. Né? Então eles não solicitaram para esse nosso estudante. E agora ele está esperando o visto e fazendo as aulas online. Isso para o visto, para a procura de trabalho, eu tenho assim, acompanhado demais, que o processo demora, e aí quando o consulado vai analisar, os antecedentes ali de 30 dias já venceu, e aí eles pedem um novo, e é um documento que tem que ser apostilado, então você tem mais um custo, envia de novo. Então, que bom saber que o visto de estudante está mais redondinho, né, como já era mesmo, era já um visto bem procurado por quem não estava ali, né, não fazia parte de nenhum grupo dos vistos já existentes. Eu não sou aposentada, não tenho um rendimento. Então, o visto de estudante era o caminho realmente mais tranquilo. Mais tranquilo. É demorado, mas é mais rápido do que vários outros vistos, né? E Com certeza. É um processo bem encaminhado, como você falou. Então, sabendo a instituição de ensino que você vai ser aceito, porque não são todas, então tem muitas questões muito importantes, porque às vezes as pessoas falam, ok, vou fazer um curso de pós-graduação, entra em contato com a instituição de ensino em Portugal, a instituição de ensino, ok, é possível você aplicar um visto, mas para eles não fazem a diferença de um visto de residência para um visto de estada temporária. Aí você é aceito na instituição de ensino, quando vai ver, aplica um visto de residência, que é o comum para estar lá na VFS, eles falam, olha, o seu curso tem 8 meses de duração, que é uma pós-graduação. Então, ele não permite você trabalhar legalmente em Portugal e nem tem uma autorização de residência. Você tem que aplicar para um visto de estada temporária. E aí você tem que enviar uma documentação diferente e assim vai indo. Então, tem instituições de ensino específicas, tem cursos específicos para cada perfil. Então, a gente analisa tudo isso e conversa com o estudante. Um estudante vem e quer fazer um curso X. A gente fala, olha, para esse perfil pode dar problema. Você pode ser aceito nesse curso, mas a aplicação do visto e o acompanhamento familiar pode ter problemas futuros. Então, vamos para um outro lado. Então, a gente avalia demais o perfil de cada estudante e indica onde em cursos e instituições de ensino que você tem mais chances de sucesso. Tanto para ingressar naquela instituição de ensino, como na aplicação do visto, porque você não quer uma dor de cabeça. Você quer ser aceito na instituição de ensino, aplicar o visto, ter aquela ansiedade da demora do visto, mas que ele vai sair, né? Receber o visto, embarcar para Portugal e começar a sua nova vida aqui em Portugal. Sim, eu acho que é justamente isso. O processo do visto para estudar, ele já está ali, consolidado. Mas o que envolve tudo, porque envolve desde a candidatura na universidade, no curso, ter documentos dessa universidade para você aplicar o visto, aí sim eu acho que é o mais complexo, é o mais... Você precisa mesmo de uma ajuda, ou então você vai ter que fazer muita pesquisa. Eu fiz por conta própria, mas foi muita pesquisa, eram planilhas e planilhas. Né? Sim, porque é isso, cada universidade tem a sua data, então tem que ser compatível com onde você quer morar, qual é a região, né, que você está de olho ali e tudo mais. Então, com os custos, o ser aprovado na candidatura, né, ter o documento deles. Então, tudo isso desde o início envolve realmente muitas etapas ali Muitas etapas. Eu gosto de falar assim para os nossos estudantes que o problema mesmo é localizar uma instituição de ensino, você ser aceito naquela instituição de ensino. Porque o visto de estudos, ele é uma consequência da sua aceitação numa instituição de ensino. Entendeu? Então, você é aceito naquela... Certinho, você vai aplicar para o visto, os riscos são mínimos de pedir qualquer coisa. Mas mínimos, né? Tem que ter... conseguir toda essa documentação é que é complicado, né? Exato. Aí você saber também a documentação exata para enviar, como nós.
E é o caso que está acontecendo muito nesses vistos de trabalho, que lá nos formulários estão listados alguns documentos. Chega no consulado e embaixada, eles pedem outros documentos. Então, nós que já estamos trabalhando com isso há muito tempo, a gente sabe documentação que está escrito e documentação extra que a gente sempre manda para chegar lá e eles não precisarem entrar em contato contigo, né? Então, eles só vai o procedimento andar, né? Porque é isso, eu fiz o processo sozinha, estudei muito sobre aquilo ali e ainda recebi um papelzinho de risco de indeferimento. E olha, eu já falei várias vezes aqui, se eu pudesse voltar atrás e falar qual serviço você escolheria totalmente uma assessoria para fazer o meu visto, o processo todo, porque é tanto tempo que você tem que ficar estudando e tudo mais, eu teria gasto com outras coisas para nossa mudança. Planejamento para vir para cá, né? Porque Era um planejamento para mudança e era um outro planejamento só candidatura e visto e tudo mais. Então, e tudo começa por essa etapa ali, né? Então, se você não conseguir ele, acabou todo o restante do planejamento. Então, é realmente bem, bem complexo, assim. E eu queria saber sobre a equivalência de diplomas, né? A gente até tem conversado aqui no canal algumas coisas, o governo brasileiro já começa a falar algumas coisas com o governo português que quer quer pedir ali a validação de alguns diplomas aqui em Portugal. Eu queria saber como é que funciona esse processo com alguns cursos, algumas profissões, assim. Muito importante esse assunto é informar que você não precisa validar o seu diploma, fazer o reconhecimento para ingressar em um mestrado aqui, tá? Então isso é muito importante, que às vezes as pessoas entram em contato conosco perguntando: eu preciso fazer o procedimento de validação, reconhecimento específico, reconhecimento de nível, essas situações para vir para Portugal estudar? Não, tá? Para você estudar, ingressar em alguma instituição de ensino, a maioria dos cursos você não precisa fazer esse procedimento. Como eu volto a falar, tudo depende, né? Depende do curso que você tem interesse, depende da instituição de ensino. Mas normalmente não é necessário você fazer uma validação. Vamos falar validação, porque nós sabemos que a validação é o reconhecimento aqui em Portugal, né? Porque às vezes as pessoas falam em validação, acham que é só a apostila diária, né? Porque é uma validação, né? Que a apostila diária é um procedimento diferente. Exato, ele já legalizou ali um documento que é brasileiro para poder ter validade aqui. No meu, Isso daí. Botei a apostila diária em todos os documentos, diploma, histórico, tudo que tinha direito e vim. Mas essa questão, então, da validação, né, sem ser a apostila diária, né, porque alguns cursos ainda existem isso de você ter o reconhecimento, você precisa fazer o reconhecimento antes para ingressar aqui, principalmente naqueles cursos que são mestrado integrado. Porque nós sabemos que no Brasil, os cursos são bacharel, licenciatura, uma graduação, né? Que você lá estuda 5 anos, mas tem alguns cursos da medicina dentária, medicina veterinária, que aqui é mestrado integrado, que você entra na graduação, na licenciatura, faz os 5 anos, estuda os 5 anos, já sai com o diploma de mestre. Então, tem alguns cursos e algumas instituições de ensino que você precisa fazer o reconhecimento antes para ingressar naquele curso. Mas, normalmente, você não precisa fazer esse procedimento. Então, como você questionou sobre o reconhecimento, existem 3 tipos de reconhecimentos aqui em Portugal, que é reconhecimento específico, né? Que é aquele que é o seu plano de ensino, condiz com o plano de ensino aqui em Portugal, tá? Tem um reconhecimento de nível, que é você reconhecer que o seu bacharel e sua licenciatura é a mesma coisa que a licenciatura aqui em Portugal, não é uma análise muito burocrática, e tem o reconhecimento automático, que é quando você tem uma licenciatura, uma graduação no Brasil, mestrado e doutorado, você consegue fazer o reconhecimento automático aqui em Portugal. Então, o reconhecimento tem 3 tipos, né? Então, tudo depende do seu objetivo aqui em Portugal, né? Então, a gente sempre fala dessa maneira. E os reconhecimentos aqui, como eu disse, tudo depende de qual a finalidade, tá? Para que você precisa ter aquele reconhecimento, qual a sua profissão no Brasil, porque aqui também tem alguns diplomas que você não precisa fazer reconhecimento, que você pode trabalhar na área, mas tem outras formações que você precisa fazer o reconhecimento para poder trabalhar na área. Então, vamos utilizar alguns exemplos, né? Farmácia, você precisa fazer o reconhecimento para poder trabalhar como farmacêutico aqui em Portugal.
medicina dentária, que é o odonto no Brasil. Você precisa fazer o reconhecimento, né? E normalmente o reconhecimento do Brasil para cá, ele só te dá de primeiro ciclo, que seria da licenciatura aqui em Portugal, e você tem que dar continuidade nos estudos e fazer um mestrado aqui em Portugal, naquela área, para você ter o diploma de mestrado integrado para poder trabalhar na área aqui em Portugal, que é o mesmo caso de medicina dentária e medicina veterinária. Então, são casos específicos, né? Como eu falei, medicina dentária, medicina veterinária, você vai ter que estudar mais um pouquinho, que é estudar a parte de mestrado aqui em Portugal. Já o de farmácia, você pode fazer o reconhecimento específico aqui e poder trabalhar nessa área. Enfermagem, que é muitas vezes as pessoas entram em contato conosco, é um caso meio à parte. E eu sempre falo para as pessoas, tudo depende da sua instituição de ensino no Brasil. Quanto tempo foi, quantas horas aulas foram, que tipo de nota CAPES tinha, entendeu, no Brasil naquela época que você formou. Então, são questões específicas. Normalmente, o curso de enfermagem, você vai ter que fazer um processo seletivo numa licenciatura em enfermagem aqui em Portugal, mesmo sendo formado no Brasil. Tá? O que nós aconselhamos mais fazer, né? Você fazer uma candidatura, fazer o processo seletivo numa instituição de ensino aqui em Portugal para o curso de licenciatura em enfermagem. Você, sendo aceito naquela instituição de ensino, solicita a equivalência das disciplinas que você fez na sua graduação em enfermagem no Brasil. Aqui em Portugal, eles vão dar a equivalência das disciplinas e faz o resto das disciplinas aqui para você finalizar o curso e receber o diploma de licenciado em enfermagem aqui em Portugal, para então poder trabalhar na área. Muitas vezes o curso de enfermagem ocorre dessa maneira, mas tem cursos de enfermagem dos formatos lá no Brasil que você consegue fazer a equivalência direta. Mas uma coisa que a gente informa é que não é vou fazer hoje e vai ser liberado daqui 30 dias, 60 dias. Não. Está demorando muito. Então, temos casos aí de 8 meses, 1 ano, para dar um reconhecimento específico para você poder trabalhar na área. Nossa Senhora. E vocês fazem se eu estou no Brasil, sou formado em uma dessas, quero continuar o meu estudo aqui em Portugal, vocês ajudam nisso aí também? Ajudamos sim, ajudamos em todas as etapas de reconhecimento para fins de trabalho, como reconhecimento para fins de estudos. A gente faz todos esse trabalho. Um exemplo muito que a gente faz muito é o curso de educação física. Então, você tem uma formação em educação física no Brasil e quer vir para cá e trabalhar nessa área também. Então, a gente analisa toda a documentação, sabe as instituições que você deve fazer a aplicação, porque o curso de desporto aqui em Portugal é muito comum. Então, tem diversas instituições de ensino que fornecem esse curso, mas nós sempre analisamos a grade de disciplinas, o plano de ensino lá do Brasil, que condizem com uma instituição de ensino aqui em Portugal, para a gente aplicar o reconhecimento aqui. Então, é muito comum. Para você trabalhar nessa área de educação física aqui, você precisa ter o reconhecimento de diploma. E esse é um dos mais simples, assim, podemos dizer. Não é fácil, mas é simples para quem já vem há muitos anos trabalhando com isso. Na hora que você vai pegar aquelas diversas documentações, é mais complicado. Mas o curso de educação física é um dos mais simples de análise documental, aplica na instituição específica e espera, que está demorando lá em torno de 8 meses, mais ou menos, para ser liberado aquela declaração dizendo que você tem o reconhecimento específico do seu curso brasileiro para o português e poder trabalhar aqui em Portugal. Uau! Bom, então é isso. Dependendo do curso, vai precisar fazer essa validação aí desse diploma para você tanto trabalhar, até alguns para estudar também, né? A maioria, eu acredito que não peça nenhuma. Por exemplo, eu vim fazer meu mestrado, sou formada em comunicação social, estou fazendo meu mestrado em marketing, passei ali meu diploma normal de comunicação, só com a mochila de praia, não precisei fazer nada, já comecei estudando aqui, então a maioria é assim. Essa área de comunicação e marketing não é necessária, vai depender da empresa. Mas, normalmente, o que a gente tem de experiência com nossos estudantes que estão vindo para cá, são aceitos no mestrado, estão fazendo o seu mestrado, já estão trabalhando na área sem problema nenhum. Não foi necessário fazer o reconhecimento, né? Mas tudo depende da profissão que você tinha no Brasil e quer continuar aqui em Portugal. Então, em Portugal, a gente utiliza a palavra depende e não é uma padronização. Nós temos que conversar, temos que
verificar o perfil tanto do estudante, da pessoa que está vindo para cá, porque tem esse visto de busca para trabalho. Você tem uma formação no Brasil, você tem que ter o reconhecimento em algumas profissões para poder trabalhar aqui e conseguir o emprego para poder dar continuidade no procedimento de visto de trabalho. Então, você pode entrar em contato conosco e a gente conversa para ver se é necessário fazer a equivalência, o reconhecimento do seu diploma ou não, né? Uhum. Perfeito. Júlio, então, para finalizar, a hora para se inscrever e fazer aí, começar a aplicação do seu visto é agora, então. Exatamente, já estamos gravando esse vídeo em fevereiro, que já está quase passando das primeiras fases. Como eu disse anteriormente, as fases iniciaram lá em dezembro, algumas já iniciaram em janeiro, vão fechar depois, então tudo depende do curso. E tem instituições de ensino que ainda não abriram, não liberaram datas, não fizeram nada. Muito importante informar que não é nada programado. Às vezes aqui a instituição de ensino, poxa, não tem nada sobre o ano letivo 23 e 24, que é o que vai iniciar em setembro e outubro. E amanhã, quando eles já liberaram, você só tem 2 semanas para fazer a candidatura. Então, a gente sempre fala para as pessoas, o principal procedimento para você vir para Portugal é o planejamento. Então, você fazendo planejamento antecipado, entrando em contato conosco, ou fazendo o seu planejamento antecipado, você já tem toda a documentação necessária para fazer uma aplicação. Então, quando liberarem as candidaturas naquela instituição de ensino que você quer, tem interesse, você já olha, verifica o edital para ver se não está faltando nada e submete sua candidatura, né? Porque tem instituições de ensino que a candidatura abriu hoje, dia 14 de fevereiro, digamos assim, e fecha em março, digamos, tá? Mas dá o resultado em abril. Quando for o resultado lá, eles vão analisar a sua documentação e você teve um empate. São 10 vagas e você ficou lá em 10º lugar, empatado com outras 3 pessoas. Quem se candidatou primeiro, entra na última vaga, entendeu? Então tem a mesma nota, mesmo coeficiente de rendimento. É o critério de desempate em algumas instituições de ensino é quem se candidatou primeiro. Por isso que a gente fala para as pessoas fazerem um planejamento antecipado e se candidata na primeira semana daquela abertura da candidatura. Perfeito. Então, mesmo que ainda não esteja aí aberta a candidatura para o curso que a pessoa já tem certeza, já faz o contato logo, né? Deixa ali Porque tudo esquematizado ali de documentação, né? Exato, porque muitas vezes não basta querer ingressar naquela instituição de ensino. Você tem que ver se você está apto a ser aprovado naquela instituição de ensino. Porque como a gente falou a gente falou no primeiro vídeo, que tudo depende de diversas situações. Se você tem que ter ou nota do Enem para ingressar em uma licenciatura, se a sua nota condiz com os últimos colocados, se você é para um mestrado, tudo depende do número de vagas para aquela fase de candidatura. Temos pessoas que entraram em contato conosco o ano passado, já iniciamos o procedimento de planejamento no ano passado, que escolhemos 5 instituições de ensino. As que vão abrindo as candidaturas, a gente vai reavaliando se você tem chances de sucesso. Porque para nós da NB, tanto faz em qual instituição de ensino você vai ser aceito. Nós somos parceiros de instituições de ensino, mas não somos representantes. Então, a gente não vai ficar puxando você para aquela instituição de ensino. A gente reavalia, porque tem instituições de ensino que abriram fase de candidatura de mestrado e tem 2 vagas apenas. E aí nós chegamos e conversamos com o interessado, falando, não vale a pena você arriscar esses 70 euros ou 100 euros. Se você quiser fazer, a gente vai fazer, mas a gente, devido à nossa experiência, a gente transparece para você e diz, olha, não vale a pena. Porque isso aí vai ser só mais gasto em euros, né? Que o euro também não está muito baixo. Então, se você quiser fazer, a gente faz todo o procedimento de candidatura naquela instituição de ensino. Mas, caso você queira esperar, vamos ver as outras opções. Você, de todas aquela lista que a gente fez de opções, você deu prioridade a essa sim. Uma delas liberou 2 vagas, não vale a pena. Então vamos esperar as outras instituições liberarem os editais e a gente vê onde vai fazer a candidatura com mais assertividade, entendeu? Porque você quer localizar numa instituição de ensino, fazer a candidatura e ser aceito naquela instituição de ensino para então dar o próximo passo, que é a consequência do visto de estudos e acompanhamento familiar, embarcar para Portugal e ter essa mudança de vida. Exatamente. Esses primeiros passos, essa análise, né, para onde você vai apostar suas fichas ali em euros, é realmente o mais complexo ali, ter
Uma assessoria, então, para isso é fundamental. Vocês que já têm experiência, já sabem todo o caminho, quais os perfis ali batem com cada instituição. Então, é por isso que eu estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o contato do Júnior, o Instagram da NB. Estou sempre lá acompanhando as novidades também. E, Júnior, só posso agradecer mais uma vez essa vinda para cá e toda essa experiência que você compartilhou aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Nós que agradecemos essa oportunidade de conversarmos novamente e as coisas vão, como sempre em Portugal, altera a todo momento, alterando alguma coisa, tendo novas notícias, se os vistos estão saindo com a documentação da lei lá de Por favor. aí a gente já falou, Ana, vamos gravar mais um vídeo para colocar essa informação para as pessoas que estão tendo interesse de vir para Portugal. Então, se você está planejando vir para Portugal para vir como estudante, o ano letivo inicia em setembro e outubro. Tá? O processo seletivo em algumas instituições de ensino já estão abertos, tem outras instituições de ensino que ainda vão abrir as candidaturas, tem instituição que na primeira fase libera, eles já colocam lá, primeira fase 5 vagas, na segunda fase 30 vagas, então aí a gente já consegue fazer um planejamento de aplicar naquela em segunda fase, então a gente já consegue fazer isso. Então, você que está planejando vir para Portugal como estudante, entre em contato conosco, a gente conversa, analisa o seu perfil e indica onde você tem mais chances de sucesso. E depois do sucesso em uma instituição de ensino, aplica o seu visto, depois vem para cá para Portugal e faz todos os trâmites necessários. Isso aí. Muito, muito obrigada novamente, viu? Até uma próxima. Tchau. Obrigado. Eu sou a Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau.